que é o tradicional? Pode ser. Bom, então começamos com o trabalho da Carol. Vamos lá, deixa eu colocar o slide aqui. Já vamos começar arrasando, já. Ai, quem fala, quem fala? Vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim. Sim. Sim, tá normal. Os slides? Sim. Uhum. Certinho? Sim. Então vamos lá, pessoal. Então, boa noite de novo. E bem-vindos, calouros do PPG com USCs. Eu desejo que muito sucesso aí nessa nova fase da vida de vocês, que realmente sejam 2 anos aí de muito aprendizado e de muito amadurecimento, né, de crescimento e de produtividade, tá? Deixa eu colocar minha fotinha aqui, peraí. Peraí. Quero mostrar a minha imagem. Como que eu faço para mostrar a minha imagem? Vocês estão vendo a minha imagem? Sim. Também? Sim. Já aparece do ladinho. Sim, tá aqui do ladinho. A tela, sim. Aí, tá normal? Estão vendo o slide e eu, né? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vou apresentar a minha dissertação de mestrado, que tem como nome A Cultura da Imagem Digital na Vida dos Jovens, Percepções sobre as Narrativas em 360 Graus. Essa orientação, ela foi orientada pelo professor Alain Angelucci. Bom, como origem de estudo, né? Pode-se dizer que vive-se hoje uma cultura da imagem, que foi potencializada pela digitalização, pela democratização do acesso à internet e a criação de novas tecnologias que são cada vez mais sofisticadas, mais interativas e imersivas, e que permitem novos modos de fruição, como é o caso das narrativas em 360 graus. E o que são as narrativas em 360 graus, as imagens em 360 graus? É uma imagem que mostra o campo de visão completo para o espectador. Então, ele consegue ver o ambiente inteiro, numa perspectiva 360. E a Buitoni, ela caracteriza esse cenário de efervescência da imagem, né? Ela fala assim, que a cultura contemporânea se apropria de todos os nossos minutos, sem que percebamos o quanto estamos imersos no universo das imagens e o quanto as imagens nos solicitam. E essa solicitação vai além do ver imagens, do contemplar imagens, mas também no sentido de que nos tornemos cada vez mais produtores incansáveis de imagens. E neste cenário todo, é atribuído ao público jovem o conceito de lidar mais fluidamente com esse universo das imagens digitais. Então, essa relação do jovem com a imagem digital, sobretudo com as imagens em 360 graus, foi o foco deste trabalho. Assim, o objetivo geral foi o seguinte: mapear percepções de jovens de São Caetano do Sul, São Paulo, sobre a apropriação da imagem digital, com destaque para a linguagem 360 graus. Fez-se necessário também criar objetivos específicos. Então, primeiro, explorar abordagens históricas sobre a cultura da imagem, verificar de que maneira esses jovens consomem e se relacionam com a imagem digital. Terceiro, observar como esses jovens se comportam ao participarem de uma oficina sobre a produção de imagens em 360 graus. Quarto, produzir um webdocumentário interativo 360. E quinto, demonstrar os caminhos criativos que envolvem o desenvolvimento dessas narrativas interativas, imersivas e transmídias, utilizando-se para isso plataformas disponíveis gratuitamente na web. Bom, agora o percurso metodológico. Então, inicialmente foi feito um referencial conceitual. Esse referencial conceitual, ele foi dividido em 4 eixos teóricos. Então, o primeiro eixo, eu falo um pouco da origem da imagem até os dias de hoje. No segundo eixo,
eu trago discussões sobre a realidade virtual e sobre as imagens em 360 graus. No terceiro eixo, eu falo um pouco sobre essa relação dos jovens com as imagens digitais nas redes sociais virtuais, então Instagram, Facebook, enfim. E o quarto e último eixo, eu falo faço alguns comentários, né, e trago autores sobre o web documentário interativo, né, as narrativas interativas, imersivas e transmídias, e esse eixo foi fundamental para que eu desenvolvesse o produto, que foi o web documentário. Trata-se, então, de uma pesquisa descritiva, porque ela buscou caracterizar um agrupamento específico, né, no caso que foi o público jovem, com relação aos instrumentos de coleta. Então, inicialmente foi feito um pré-teste em Arica, no Chile, mas por que Arica, no Chile? Eu participei de um projeto de pesquisa, eu aproveitei a minha ida lá para Arica para desenvolver atividades científicas lá em Arica, participei junto com o meu professor orientador, o professor Alain, e aproveitei e também fiz parte da minha dissertação lá. Com relação aos dados quantitativos lá de Arica, então distribuiu-se um questionário online para esses jovens, jovens de duas instituições de ensino públicas, uma de ensino médio e uma de ensino superior. Então, nesse caso, seguiu-se os pressupostos do método de levantamento. E com relação aos dados qualitativos, foram entrevistados jovens encontrados em distintos pontos lá da cidade, no total de 5, que também passaram por um experimento com óculos de realidade virtual. E nesse momento eu utilizei aí os métodos da pesquisa participante e da observação sistemática. E todo esse pré-teste ele serviu para validar os instrumentos que seriam utilizados na coleta oficial. E o que eu percebi com esse pré-teste? Que os jovens de Arica nunca tinham utilizado uma câmera 360, desconheciam esse processo de produção, não fazia parte da vida deles. E tudo isso, todos esses fatores, motivaram para que eu alterasse a metodologia que seria aplicada na pesquisa de campo de São Caetano. Indo para ela, então a pesquisa de campo de São Caetano, ela também teve uma parte quanti e quali. Então, na parte quantitativa, aplicou-se um questionário online para jovens de duas instituições de ensino também, então uma instituição de ensino superior e outra de ensino médio, no caso a USCS, né, a graduação de diferentes cursos, e o Colégio Universitário USCS, pessoal do ensino médio, e nessa fase também utilizou-se aí o levantamento. Na parte qualitativa, seguiu-se os pressupostos da pesquisa-intervenção. E na pesquisa-intervenção, pesquisador e pesquisado integram o mesmo processo. Assim, essa pesquisa ela não se restringiu apenas à coleta de informações sobre uma determinada realidade, mas sim a incentivar novas reflexões e a construção realmente de novas práticas. E aí, dentro da pesquisa e intervenção, adotou-se a estratégia metodológica da oficina, com 4 jovens de São Caetano, e a oficina é um instrumento super importante de pesquisa, pois ele permite a interação entre os participantes, o compartilhamento de diferentes graus de know-how, tudo isso sem estabelecer, né, hierarquias definidas, tá? Com relação à análise desses dados, então a parte quantitativa pautou-se em cálculos estatísticos e também no apoio de gráficos, e a parte qualitativa a partir aí da análise de conteúdo categorial, por categorias, criado pela autora Bardan. Como resultados, os resultados eles trouxeram um mapeamento das percepções dos jovens sobre as imagens e também sobre as reações quando da oficina. E o produto criado foi um web documentário interativo 360 graus. O que é isso? É um documentário que foi hospedado na web e que dispõe de diferentes elementos de interatividade. E para variar ainda, ele teve como base imagens, fotos e vídeos em 360 graus. Então, esse formato, ele é ainda pouco difundido, tá? E ainda as produções que se tem, a maioria delas são a nível ainda experimental, tá? E como que foi feito esse produto? A partir das gravações feitas durante a parte qualitativa lá de Arica, tá? Com as entrevistas e com os experimentos dos jovens com os óculos, e com as gravações feitas na parte qualitativa na pesquisa de campo de São Caetano do Sul, tá? Então, todos esses conteúdos foram colocados, inseridos no produto criado.
Bom, agora a análise dos dados quantitativos. Então, essa análise, ela seguiu, né, ela foi feita conforme organização do questionário aplicado. Então, foi aplicado um questionário com 19 perguntas, e essas perguntas, elas foram divididas em 4 grandes grupos. Então, primeiro, perfil, depois acesso, cultura da imagem e imagens em 360 graus, tá? Sobre o perfil desses participantes, desses respondentes, idade, 15 a 24 anos, total, 290 jovens, 139 do ensino médio, 151 do ensino superior, então aí há um equilíbrio entre os valores, tá? Sobre o gênero, 163 do sexo masculino e 127 do sexo feminino, também aí uma equivalência entre os gêneros. 94% deles moram com os pais, né? Isso é uma tendência que é apontada já na literatura, né? Essa tendência dos jovens retardarem, né, a saída da casa dos pais, uma vez que a nossa sociedade está aí mudando constantemente. E 57% deles moram no município de São Caetano do Sul. Quanto ao acesso a aparelhos tecnológicos dentro da casa desses jovens, tá? Então, aí a gente percebe o grande destaque para o smartphone, apontado por 96% destes, né, uma peça-chave na vida deles. Em segundo lugar, vem a televisão. Em terceiro, o notebook. E em quarto, a Smart TV. E sobre a Smart TV, né, a literatura também já aponta, né, que daqui a alguns anos ela venha ultrapassar a televisão, até por conta dos seus, claro, por seus recursos, né, recurso da internet, do acesso a aplicativos. Então, isso já é uma tendência apontada na literatura. E sobre os equipamentos que envolvem aí as produções em 360, percebe-se um número extremamente, né, pouquíssimo expressivo. Então, a gente tem óculos de realidade virtual apontado por 25 participantes e a câmera, então, 4 participantes. Então, isso denota realmente que é uma tecnologia de natureza emergente, tá? Sobre a quantidade de horas que esses jovens utilizam estes dispositivos para acessar a internet. Aqui são os resultados principais, tá? Então, mais uma vez, o smartphone aparece aí. 180 estudantes acessam de 3 a 4 horas a internet por este dispositivo. Em segundo lugar, aparece o PC ainda. Então, 139 estudantes acessam de 1 a 8 horas diárias. E em terceiro, aparece o notebook, 109 estudantes que acessam aí de 1 a 3 horas diárias. Então, esses resultados, eles mostram realmente que, de modo geral, há um deslocamento de mídia, né? Indo agora para a cultura da imagem, o grupo Cultura da Imagem. Qual que é o conteúdo mais visto pelo jovem? Os memes, né? Isso também, esse dado também é apontado na literatura, né? Essa importância dos memes, uma vez que os jovens utilizam esses memes para participarem da sociedade, para opinarem, para fazerem críticas, e tudo isso sem o consentimento de seus pais, né? Ainda também pelo fator lúdico dessa linguagem, né, que encanta os olhos e que é super divertida. Com relação aos locais em que esses jovens mais consomem imagens, então percebe-se aí um destaque para em casa, na casa de amigos também, e na escola, na universidade, no intervalo. Então percebe-se que são lugares, né, são localidades em que geralmente se tem conexão Wi-Fi, né? Então pode ser que isso tenha uma grande relação aí por conta desses resultados, né? Com relação aos conteúdos que os jovens mais produzem, né, as imagens que eles mais produzem, fotos tradicionais, apontadas por 200 jovens. Isso pode ter uma grande relação com o fato de que hoje os smartphones aí têm câmeras acopladas, né, o que, claro, facilita muito essa produção. Sobre os hábitos dos jovens quando eles produzem imagens. Então, o que se percebe de modo geral? Que os jovens criam e já compartilham todas as suas imagens diretamente pelo smartphone, tá? O que vai variar é a questão da edição, se tem edição ou não. Então, você percebe, né, que eles têm essa preocupação com a instantaneidade, com o envio imediato das suas informações já para a sua rede de contatos, amigos, enfim. Sobre os locais em que eles mais compartilham imagens, então aí o grande destaque para o Instagram, então aparece em primeiro e em segundo lugar, primeiro os stories, depois a linha do tempo, e aí aparece em terceiro o WhatsApp com os status.
Então, veja, olha a grande relevância hoje das ferramentas de imagens temporárias, né, que ficam 24 horas disponíveis nas redes, tá? Sobre a categoria, sobre o grupo das imagens em 360 graus, né? Então, sobre a identificação dessas imagens na internet pelos jovens, o que foi constatado? Que raramente os jovens veem esse tipo de imagem na web, tá? Então, o que, mais uma vez, reforça a natureza emergente dessa tecnologia e também indica até o desconhecimento dos jovens sobre o que seja o 360, tá? E sobre as reações desses jovens quando eles veem esse tipo de imagem, né, na internet, enfim. Percebe-se que eles buscam interagir muito ou pouco, ou seja, é algo que chama a atenção deles, fazem eles ali pararem para ver e para interagir, para querer saber mais, tá? E sobre as sensações que essas imagens despertam neles, então, curiosidade e vontade de interagir, e também a sensação de estar dentro da imagem. Então, que mais uma vez reforça aí isso tudo que eu falei, quanto a essa atenção que o jovem dá quando ele vê esse tipo de imagem. Bom, agora vamos para a análise dos dados qualitativos. Então, participaram, como eu falei para vocês, 4 jovens, estudantes de comunicação, com idade entre 22 e 24 anos. Então, eu falei para vocês da oficina, né? Nessa etapa, que foi utilizada como uma estratégia metodológica, e essa oficina ela foi estruturada em 2 etapas, tá? Então, primeiro, os jovens eles utilizaram a câmera 360 graus, e na segunda etapa, eles aprenderam as técnicas de edição e de compartilhamento dessas imagens em 360. E aí, para facilitar essa análise, tá? Um conjunto de 2 categorias e subcategorias foi criado. Então, na primeira categoria, que é usando a câmera 360, foi gerada aí uma subcategoria, lidando com a estranheza. E o que se percebeu? Que esses jovens de São Caetano, eles nunca tinham manuseado uma câmera 360. Apesar de todos eles serem estudantes de comunicação social, então rádio, TV e jornalismo, tá? Então, mesmo trabalhando, então, com áreas de inovação, que buscam inovação na comunicação. Outros fatores que também causaram uma estranheza. Então, esses jovens, eles já tinham visto esse tipo de imagem, mas eles desconheciam totalmente o processo de produção, achavam super diferentes, e eles sempre comparavam com o processo de produção audiovisual tradicional, que é o que eles já dominam, né? Também a falta de um preview, ou seja, um visorzinho que possibilitasse o acompanhamento dessas cenas gravadas, que é super natural nas câmeras tradicionais. Outro fator, a utilização de um controle remoto, né, em forma de relógio, para que eles monitorassem os equipamentos, né, algo que para eles era muito diferente também da realidade. E aqui do lado direito, vocês podem ver aí uma imagem, né, do equipamento que eu utilizei, do kit da Kodak, 2 câmerazinhas que formam o 360 e o reloginho, né, o controle remoto. E o que é mais legal, pessoal, esse equipamento está disponível aí para vocês, né, JB? Vocês podem usar ele aí, ele está disponível no Laboratório Hipermídias da USCS, então fiquem super à vontade aí para explorar essa tecnologia, tá? Bom, agora indo para a categoria 2, reconhecendo as técnicas de edição, que é a segunda etapa da oficina, tá? Então, subcategorias, agora a primeira, aprendendo rapidamente, o que se percebeu? Que os jovens, os 4 participantes, eles demonstraram total interesse e habilidades para lidar com as ferramentas que foram apresentadas. Então, o software, as técnicas. Então, a gente considera aí que eles têm, né, níveis elevados de literacias digitais. E, com certeza, né, acredita-se que a formação na área do audiovisual, por eles, né, e da comunicação, também influenciou nessa aprendizagem rápida do grupo, né? Nessa destreza, nessa habilidade, né? Com as ferramentas que foram apresentadas. Surpreendendo-se com o resultado. Ao longo de todo o processo de edição, o que se observou? Reações deles que demonstravam, assim, o caráter emergente dessa tecnologia, o desconhecimento, a surpresa. Então, cada nova descoberta, eles ficavam encantados. Então, nossa, que louco isso, que demais, olha que lúdico, né? E o formato Little Planet, pequeno planetinha, que é o que vocês estão vendo aí nessa ilustração que eu coloquei, foi o motivo que mais causou neles uma reação, assim, de surpresa, de encantamento,
né, por essa estética, né, promovida por essa linguagem, tá? Inspirando-se para produzir. Então, o que observou-se? Que os participantes, a partir dos seus comentários, eles mostraram realmente um novo olhar para essa tecnologia. Então, se antes essa tecnologia passava desapercebida da vida deles, né, e até alguns até alegaram que se sentiam até meio avessos a ela, depois da oficina, né, uma leitura das percepções e das reações deles pôde indicar curiosidades, superação de desafios e até investimento profissional, pois hoje a gente não pode mais pensar no audiovisual sem pensar nas linguagens inovadoras, nas linguagens híbridas, nas linguagens imersivas, né? Sobre a subcategoria percebendo o futuro, o que eles percebem aí dessa tecnologia para o futuro? Eles falaram, de modo geral, né, que a tecnologia 360 é algo que já existe no presente, já existe, mas ainda está muito longe da realidade da grande maioria, né? E para que isso mude na percepção deles, é preciso investimentos das plataformas de mídia, é preciso a inserção dessa tecnologia aí de todo o processo nos smartphones, né, que é a peça fundamental da vida deles hoje. Porém, eles alertam que tudo isso vai depender se o público querer, se o público aderir a essa tecnologia, né, de tomar para si. Chegamos ao produto, ao web documentário interativo, né? Jovens e as imagens, relatos e experiências em 360 graus. Aqui, aquela imagem Little Planet, a arte do produto. Metade São Caetano, metade Arica. E este produto, ele apresenta, então, depoimentos e experiências de 9 jovens, com as imagens digitais, então, 5 de Arica e 4 aqui de São Caetano, destacando as percepções deles sobre a linguagem 360. E como plataforma principal, adotou-se aí a plataforma online VR, que é uma plataforma especializada em realidade virtual e imagens em 360, além do YouTube, o Wix e CNVR como secundárias, e também 2 oficinas como plataformas offline. Então, pode-se caracterizar esse projeto como um projeto transmídia. O que é isso? É um projeto que utiliza várias plataformas, o produto, né? É uma plataforma que utiliza várias plataformas de mídia, né, com conteúdos diversos, complementares, e que formam um universo narrativo para o público, para o espectador, tá? E aqui eu falei, acabei de falar para vocês sobre a oficina, né, sobre a oficina com os 4 jovens de São Caetano, mas também teve uma oficina da coleta quantitativa em São Caetano com o pessoal do Colégio USCS, tá? Então, essa imagem é só para vocês verem como que foi, né, tantos alunos aí participando da oficina, e para demonstrar mais uma possibilidade, mais uma plataforma offline utilizada aí nesse grande projeto que eu considero, né, nós consideramos como transmídia. Também, ele é um produto que utiliza totalmente, sim, ferramentas gratuitas e que estão disponíveis na web, então acredita-se que ele pode inspirar outros jovens a produzirem seus próprios conteúdos e deixar a criatividade aí tomar conta. Também, esses 4 jovens que participaram da oficina em São Caetano, todos eles foram convidados a interagir com o produto já pronto, tá? Então, houve essa preocupação com a recepção deles. E todos se mostraram super entusiasmados com todas as possibilidades que o documentário ofereceu para eles, e principalmente de se verem nas imagens, né? Porque a questão da visibilidade, de como eles apareciam na imagem, e até pela própria curiosidade de ver como eles tinham ficado, né? Era algo super novo na vida deles, né? Também vale ressaltar que, a partir deste projeto, possibilitou-se aos jovens o acesso a essa tecnologia inovadora que antes, né, eles não, que assim, que sem a minha intervenção eles não teriam acesso nesse momento, né? Então houve aí uma preocupação, acabou tendo uma preocupação com a inclusão digital desses jovens, né? Então, só para ilustrar para vocês, eu trouxe o fluxograma do produto, ele ilustra bem a complexidade dele, né? Então, os vários caminhos que o usuário pode fazer nessa obra, tá? Então, só para exemplificar, os losangozinhos amarelos representam decisões que os jovens podem fazer ao longo da obra. Então, isso revela realmente a complexidade, a gente pode chamar esse produto aí de uma narrativa complexa. Bom, chegamos
chegamos aos desdobramentos do produto, né? Finalmente. Então, eu defendi em janeiro de 2020, tá? Em abril, a gente escreveu o webdocumentário para o Festival FINOF na Argentina, que é um festival internacional de novas narrativas de não ficção, então participamos desse evento aí. Em junho de 2020, foi lançado um livro sobre da dissertação de mestrado aí, tem o mesmo nome da dissertação, e tem o prefácio do orientador dela, o professor Alan Angelucci. Então, fique super à vontade, ele tem leitura e download grátis pela Ria Editorial. Coloquei até o QR Code aí, que agora estamos na moda dos QR Codes, mas depois no chat eu posso colocar para vocês o link de tudo isso que eu vou falar agora, dos desdobramentos, para vocês terem acesso, tá bom? Outro desdobramento em junho de 2020. Junho foi um período agitado do projeto. O projeto, como um todo, ele foi selecionado para uma conferência internacional lá na Califórnia, uma conferência que fala sobre aprendizagem imersiva, então, a utilização da realidade virtual, das imagens em 360 graus, com propósitos educacionais, de processo de ensino-aprendizagem, e ficamos muito felizes com essa seleção, e eles nos concederam um showcase, um espaço aí, como se fosse um museu, um espaço no museu, uma sala de museu, para a gente apresentar o projeto, então colocar os conteúdos do projeto. Como vocês estão vendo aí nas imagens da lateral direita, então todos esses robozinhos, essas pessoinhas aqui representam visitantes reais, né, acessando e conversando conosco durante a nossa apresentação lá. E aqui embaixo tem o meu avatarzinho aqui, ó, Carolina Falantes, também fez parte dessa conferência. Foi criado um campus virtual, onde os pesquisadores podiam interagir, assistir palestras, enfim, tudo como parte dessa conferência, tá? E o que é legal, o nosso showcase ainda está disponível, acesso gratuito, também coloquei o link aqui, depois eu vou colocar o link no chat, para vocês acessarem, navegarem, e o que é mais legal, uma conferência em realidade virtual, então fiquem super à vontade, vocês vão se divertir bastante, eu garanto, assim. E também, em junho, um outro desdobramento super legal, que nos deixou super felizes, o nosso artigo, derivado da dissertação sobre o produto, ele foi aceito para publicação na revista Contracampo, uma revista aí super conceituada, e justamente sobre o webdocumentário, né? Então, isso deixou a gente super, super, super feliz. Acho que é isso. JB, eu acredito que eu me estendi, eu me alonguei um pouco, mas... Não, foi ótimo, Carol. Se você quiser que eu mostre um textinho do Webdoc... sim, mostra um pouco, sim. Tá rapidíssimo, tá? Tá. Espera aí. Vocês estão vendo ele aí? A captura de tela, na verdade. Vocês estão conseguindo ver? Só me dá um oi. Sim. Uhum. Então, aqui, pessoal, essa é a interface do Webdoc, tá? Então, primeiro tem as instruções. Como é uma tecnologia emergente, que o pessoal ainda não conhece, foi necessário colocar essas instruções, tá? De acesso. Aí eu já vou dar uma puladinha, ó. Aqui já é a abertura. Então, podem ver, ó, que você consegue manipular, 360. Começa o nosso web documentário interativo. Vamos mostrar aqui a relação dos jovens com as transformações e usos contemporâneos das imagens digitais, com destaque para as narrativas em 360 graus. Bom, agora é com você. Escolha por onde começar. São Caetano do Sul, Brasil ou Arica, Chile. Então, é super interativo, o usuário faz a sua escolha. Então, aqui no caso, a gente vai escolher primeiro Arica. Dei uma pulada aqui. Olá. Essa é a cena de Arica. Então, tem um mapa. mapa. Arica Tem uma locução por trás, então eu vou indicando os caminhos para os usuários, isso para facilitar realmente o acesso. E para que eles se sintam naquele ambiente e ouvindo a minha locução conduzindo o caminho, fazer tá? fotos e vídeos, registrar por imagens, tudo. Então aqui eu vou pular só para vocês verem os personagens, tá? Então foram 5 personagens em Arica, são esses daqui. Pode participar dessas... Vamos para São Caetano agora. Então São Caetano, parte da mesma estrutura de Arica, então tem o mapa,
tem a plaquinha aqui com com Bem-vindos a São Caetano do Sul, município brasileiro. Essa colocação. Então, vou dar uma Claro, pulada, só para vocês verem os grafologia. personagens. E a Larissa, que fez pela primeira vez Então, uma esses foram os produção de personagens imagem. aqui de São Caetano, que Você pode utilizaram a câmera, participar dessas produziram os histórias, próprios clicando nos conteúdos. locais indicados no mapa ou a partir dos botões distribuídos ao longo da tela. Digitaram? E também tem o botão da oficina, então também mostro nesse webdocumentário todo o processo da oficina. Então, é basicamente isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção. Muito bom, Carol. Vamos passar direto, vamos ver as 3 apresentações, que acho que o propósito é justamente a gente começar a comparar esses percursos, né? Então, agora é a apresentação da Kelsma. Prontinho. Tudo certo aí? Todo mundo me ouvindo? Me Tô. vendo? Aham, sim. O áudio tá bom? Perfeito. Tá ótimo, Kelsma. Pronto. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao PGCom. E obrigada, professor, pelo convite. E bom rever vocês também. Falando Kelsma, alguém. desculpa, só eu acho que, Carol, você precisa tirar... Está compartilhado ainda. Então peraí. Tá? Isso, para a Kelsma conseguir entrar aqui. Pronto. E agora, certo? Tá ótimo. Então, bem-vindo, pessoal. E escolheram um excelente programa. Fico muito feliz em ter participado, em ter aprendido durante esses 2 anos. 2 anos não, né? 3 anos, porque o aprendizado ele é cumulativo. Ele vai se acumulando conforme o tempo decorrido, né? Conforme vai passando o tempo. Tem aí os artigos e tem aí o desenvolvimento do produto, o que sucede depois da dissertação e da execução do produto. Então, muito obrigada e bom rever vocês também. Professor Arquimedes, professor JB, está faltando algumas pessoas aí, né? Mas, de qualquer forma, já é muito bom, todos que tenham visto. Olha, todos que eu vejo assim, a apresentação da Carol e do Thiago, eu fico pensando se eu entendi direito qual era a demanda, porque a minha forma de apresentação é diferente. Mas aí eu me consolo pensando como o professor JB explica, que os tipos de pesquisa são diferentes, né? Então, assim, eu pesquiso memória, comunicação das memórias, né? Comunicação das memórias silenciadas, que foi o que foi estudado durante o mestrado. E, assim, é um tema muito sensível porque ele trata de histórias de vida, ele alcança fatos muito delicados, né? Histórias que foram sufocadas mesmo por questões externas e também pelas próprias pessoas, pelas próprias pessoas que vivenciaram. Então, eu estruturei a apresentação explicando como eu cheguei a esse tema, porque como o programa ele não solicita um projeto de imediato, pelo menos durante a minha seleção não foi assim, não demandava um projeto, o que eu acho excelente, que eu acho muitíssimo positivo dentro do PPG-Com da USCS. Então, assim, a gente vai elaborando a proposta conforme, já acompanhado pelo orientador, né? Já também matriculado nas disciplinas que têm relação com a área que a gente tem interesse em estudar. Então, assim, eu sou servidora da Universidade Federal do Cariri, que fica no norte do Ceará, não, no sul do Ceará, no sul do Ceará. E aí, eu sou servidora, e quando eu recebi a autorização da universidade, né, para me ausentar, para me qualificar,
para fazer o mestrado. E aí, quando eu saí, eu entendi, eu sou profissional de comunicação, que eu sou relações públicas, eu entendi que eu deveria desenvolver algo para a universidade. Algum produto de comunicação para a universidade seria uma oportunidade muito, muito boa de se aproveitar. Então, eu optei, nesse momento em que eu me afastei, eu identifiquei que havia alguns conflitos dentro da instituição com relação à ocupação dos espaços, a ocupação visual dos espaços, que era as polêmicas que aconteciam nos diálogos presenciais, nos encontros presenciais, nas assembleias que tinham, mas também nas assembleias, nas reuniões que tinham, mas também nas listas de e-mail e também nas redes sociais dos servidores, sobre a questão da legalidade e a ilegalidade das intervenções no concreto, nos espaços do campus, que eram pichos e grafites, né? E coincidiu exatamente com o meu afastamento, com meu início, né? Afastamento do meu início no mestrado. A partir disso, achei assim, uma oportunidade muito interessante para pesquisar, porque também o meu orientador, o professor JB, né, trabalha nessa área e sentiu muito interesse. Só que, então, investigando o contexto local do Cariri, percebeu-se que a cultura ela não estava, e a universidade, por ser nova, né, porque é uma universidade das novíssimas, né, foi criada em 2013, ela não contemplava dentro da instituição a manifestação da cultura local, que é algo muito vivo, muito pulsante na região. Então, a universidade, ela destoava da região exatamente pela ausência da manifestação dessa cultura. Junto com isso, havia a ocupação desses espaços, as discussões sobre como esses espaços deveriam ser ocupados ou poderiam ser ocupados, né, preenchidos. Então, com base nisso, eu fui estudando e cursando as disciplinas e entendi que seria a cultura da região. Mas aí, entre o que é cultura e a cultura do Cariri, e assim, comunicá-la visualmente, assim, existiam N possibilidades, 1000 possibilidades. Então, era muito difícil de fazer essa delimitação do que seria. Nesse percurso, nessa busca, eu passei 2 semestres, porque eu não conseguia encontrar algo que realmente satisfizesse, porque quando a gente vai escrever, estudar algo, se aprofundar em algo, como no mestrado, escrever sobre esse algo, pesquisar por tanto tempo, a gente tem que ser algo que realmente faça sentido para a pessoa, para o pesquisador, né? Então, eu não encontrava algo que realmente fazia algo, formulava algumas propostas, claro, estudava, me aprofundava e logo entendia que não era aquilo. Então, decorrido um ano, foi que eu encontrei realmente, aliás, o objeto me encontrou, né? E quando encontrei, a gente sabe que realmente, de fato, é aquilo que interessa. É aquilo que a gente quer continuar buscando e escrevendo e desenvolver um produto em torno daquilo. E aí eu descobri, né, eu não tinha conhecimento de uma memória silenciada da região, que foi um massacre que ocorreu na década de 30, do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que era uma comunidade nos moldes explicado por alguns autores como uma comunidade socio-religiosa, onde a comunidade era nas terras do Padre Cícero, inclusive foram doadas, foi doada e idealizada também com a contribuição do Padre Cícero, e nessa comunidade, liderada por um beato, o Beato José Lourenço, tudo era compartilhado, tudo era produzido por todos e distribuído conforme as necessidades de cada um. Então, eu achei interessantíssimo
uma descoberta muito valiosa e que realmente era aquilo que impulsionaria a continuidade do estudo, né? E então nós estabelecemos como objetivos, e aí essas memórias elas seriam grafitadas dentro do campus. E aí o objetivo geral seria mesmo investigar as formas de comunicar por meio da arte do grafite, a memória amordaçada do caldeirão da Santa Cruz do Deserto, tendo por base a estrutura arquitetônica e urbanística da UFCA, Campus Juazeiro do Norte. Esse é o objetivo geral. E seguimos muito confiantes nessa ideia. E as disciplinas de memória, que foi com a professora Priscila, foram fundamentais também para, para a base teórica da dissertação. E quando eu realmente entendi que eram os grafites, que eram as memórias do caldeirão, então eu comecei a buscar as fontes dentro da universidade, que era conversar com as pessoas que vivenciaram aquele período de grafitar, né, os primeiros grafites do campus, e também de conversar, de procurar fontes bibliográficas. É uma memória silenciada, então, assim, durante muito tempo, sufocada, amordaçada, então, durante muito tempo, ela não foi repassada, ela foi, de fato, sufocada. E nessa questão havia muitas versões, assim, muita negação, como acontece de fato com as memórias silenciadas, e isso foi provocando assim algumas inquietações, né? Provocando algumas inquietações em mim, enquanto pesquisadora, ao tempo que impulsionava também o valor do trabalho, entender o valor do trabalho, né? O posicionamento de estar, enquanto servidora pública, pesquisando um tema de tão grande relevância, né, para a área da comunicação das memórias amordaçadas. E foi feito esse contato e buscado as fontes primeiro dentro da universidade, né, a partir daí as outras fontes. E também eu comecei a ficar tensa e preocupada com a execução do produto, porque, assim, não era... claro, a gente vai fazendo a pesquisa teórica e o tempo vai passando e a ansiedade vai crescendo, porque a gente fica pensando, sim, mas como é que eu transformo isso numa coisa prática, né? E eu realmente fazia questão que o produto fosse executado, porque eu achava que já tinham se iniciado muitas pesquisas nessa área e já tinham sido interrompidas, ou uma questão de dívida mesmo com os remanescentes dessa comunidade. E avançando nas pesquisas, eu encontrei remanescentes, eu ainda encontrei, né, pessoas sobreviventes desse massacre que ocorreu na década de 30, né, que eram crianças, naturalmente, hoje estão com 90 anos, e foi muito valioso ter contato diretamente com essas fontes. E as oficinas que foram desenvolvidas no programa, como, por exemplo, as que teve com a professora Carla, que é convidada da Universidade do México, né? E com a Priscila, que fizeram oficinas de história de vida e tal, e foi muito valioso. E eu encontrando esses personagens, encontrando estes remanescentes, foi possível, né, usufruir muito bem, foi possível, assim, aproveitar bastante as narrativas deles, as entrevistas, fazer muito proveito exatamente por esse preparo que aconteceu durante esses 18 meses dentro do programa. E, deixe-me ver.
E então, a partir de coletadas essas entrevistas e já tendo iniciado durante os meses anteriores o contato com as outras fontes para entender como se formou, como se configurou a ocupação desse espaço dentro do campus, então e também aproveitei o espaço de tempo que estive em São Paulo, né, que estive no programa, que estive em São Caetano, e acompanhei muitos eventos sobre grafite, e tive contatos com os grafiteiros daí, que foi muito valioso, que é a questão de você aproveitar mesmo o período de estudo para fazer uma imersão no máximo que puder, né, em todos os aspectos que puder da sua pesquisa, de todos os temas da sua pesquisa. E, a partir disso, persistia a aflição do o que fazer depois, o que fazer com os relatos, o que fazer com o que eu aprendi sobre grafite, o que fazer com a base teórica muito bem construída, que eu julgo muito bem construída. O que fazer com isso? Como colocar isso em prática? Porque o nosso produto, né, meu e do professor JB, o grafite, o projeto de grafite, porque não é um grafite, é um projeto que ele pode ser replicado em outras realidades, ele foi sendo construído a cada etapa. Conforme a gente avançava um degrau, a gente descobria o próximo degrau a avançar. Então, quando nós reunimos as entrevistas, quando as entrevistas foram sistematizadas, os relatos das remanescentes foram transcritos e sistematizados, eu fiquei com aquele material, nós ficamos com aquele material, e aí eu fiquei naquela crise do que fazer. Então, procurei, tinha um grupo, que aí é muito importante que a gente procure parcerias também dentro do nosso estudo, né, para a execução do produto. É uma forma também de, já durante o estudo, já durante o mestrado, a gente já ir ampliando as possibilidades de execução do produto. Então, nós fizemos parceria com o grupo, o laboratório de estudos em linguagem e estéticas comunicacionais, lá da UFCA, da Universidade Federal do Cariri. E nesse grupo, montamos uma dinâmica, fizemos uma oficina com esse grupo, foram 3 encontros, 4 encontros. E aí, nesse encontro, nós fizemos uma oficina, no terceiro encontro já, porque primeiro foi explicar o estudo, contar sobre o caldeirão, fazer uma imersão mesmo no estudo, né? no que nós já tínhamos avançado no estudo, sobre as memórias amordaçadas do caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Então, quando concluída esta fase de apresentação, nós fizemos uma oficina com esse grupo, um grupo de estudantes e professores também, em que eles desenharam mesmo, porque a gente comunicação visual, então a gente precisava dos elementos simbólicos. E aí eles desenharam os elementos que eles entendiam mais importantes, né? Não só pela leitura daquele momento, mas também pelo apanhado que já tinha sido apresentado, bibliográfico e fotográfico, né? E, em seguida, mais uma parceria, que foi... primeiro, né, o professor JB e eu sistematizamos esses elementos que eles destacaram e nós contamos com a parceria também com o grafiteiro, o grafiteiro também teve, mas primeiro com o estilógrafo, que era importante, porque até esse momento a gente ainda estava assim, mas dentro dos estilos de um grafite, existem 1000 possibilidades também. Qual dessas possibilidades selecionar? Como chegar nisso? E aí nós contamos também com o auxílio do grupo, né, que foi discutido isso com eles, o limbo. Foi discutido isso com eles, e aí o grupo escolheu
estilo xilogravura. E aí foi maravilhoso. Só que a partir daí tive que fazer parcerias também com estilógrafos e investigar também sobre como essa técnica existe e se apresenta no Cariri, porque assim, cada região, os estilógrafos, eles adotam um estilo, né? Eles têm o traço deles, o estilo deles tem assim uma identidade própria, assim. E aí, aqui tem a Lira Nordestina, que é uma gráfica que ainda funciona, né, há mais de 100 anos, ela existe aqui há 100 anos, e foram muito acessíveis. E a partir daí, tive contato com o xilógrafo Abraão Batista, que de pronto, sabendo que se tratava do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que além de xilógrafo, ele também é cordelista, e ele conhecia a história, ele achou muito importante, muito valioso, inclusive propôs outras oficinas, outras exposições depois, como continuação dessa ideia de entalhar, né, na madeira os elementos do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, os elementos simbólicos, as passagens do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, como ele dizia. E aí, a partir disso, feito a matriz de xilogravura, nós temos a matriz, agora a gente precisa graftar dentro do campus. Para graftar no campus precisa de autorização, e aí fomos em contato com a diretoria de infraestrutura, e depois da diretoria de infraestrutura com os grafiteiros, porque a gente ainda ficava na apreensão de, nesse momento dos grafiteiros, alguma coisa poder dar errado, porque de repente o grafiteiro não alcançava aquela técnica que o xilógrafo empregou, né, na obra. Mas aí lá vamos fazer uma outra seleção de quais grafiteiros da região já tinham trabalhos nessa temática, porque existe, inclusive outros grafiteiros já vieram de outras regiões, vieram para a Lira Nordestina para entender como constrói, né, se constrói a xilogravura. E a partir disso chegamos no grupo de grafiteiros, que já desenvolviam projetos sociais na região, grafitando rostos de pessoas, personagens da região. E aí, esses elementos simbólicos já entalhados e devidamente já impressos, né, impressos para a gravura, né? A gravura impressa, e aí nós levamos para a grafiteira, ele de pronto topou, e depois disso foi grafitado numa parede de 8 metros, 4 metros por 8, 4 metros por 8, e sim, foi uma receptividade muito positiva dentro da universidade. Foi muito positivo dentro da universidade e dentro dos veículos de comunicação da região também. E essas parcerias, elas possibilitaram isso, que o produto ele se ampliasse. Então, muitos personagens, muitos atores envolvidos, muitas pessoas, né? O produto não foi desenvolvido só pela orientanda e o orientador, mas também outras pessoas participaram de várias etapas. E a repercussão foi muito positiva, né? De um lado, a diretoria de comunicação da universidade divulgava, de outro lado, a Lira Nordestina divulgava, o grupo Limbo também divulgava, e o seu Abraão ter ficado interessado na continuidade de fazer gravuras do Cariri, né? De entalhar os elementos simbólicos. E aí, dentro da própria universidade também, o reitor, ele propôs que nós continuássemos também as pesquisas sobre o caldeirão, porque ele conhecia, porque enquanto agrônomo, ele já estudou a comunidade
coisas que a gente só vai descobrindo quando já vai chegando no final do estudo, porque é infinito. A gente, quanto mais descobre, mais a gente continua a descobrir. Isso é fantástico. Tanto teoricamente a gente continua, como em questões práticas também. O conhecimento ele não se esgota, ele não termina quando a gente faz a defesa e quando a gente deposita a dissertação e o produto e as mídias do produto no programa. Assim, o conhecimento ele continua. Ele continua sabe o vindo que eu até a posso fazer? Eu olhei aqui. Eu posso rodar o vídeo e você fala em cima dele. Acho que seria bem legal. É um vídeo bem curtinho, que mostra todo o processo. O que você acha? Pode, pode mostrar o vídeo que depois eu mostro aqui a gravura. Tá, eu vou compartilhar a tela, tá bom? Se você quiser que pare em algum lugar, você fala, dá uma parada aí que eu quero explicar alguma coisa, que acho que dá para o pessoal visualizar bem essas coisas que você está... Vocês estão vendo minha tela agora, né? Então, tá. Então, eu vou colocar aqui, Kelsma, quando você quiser que eu pare, você me avisa, tá? Essa é a remanescente, a Dona Maria. Aí é o grupo Limbo reunido, Dona Maria, remanescente, contando como foram as explosões, o grupo com os estudantes, o grupo Limbo, fazendo a leitura das narrativas transcritas, e depois desenhando com o material que eu tinha levado. Isso já era a terceira oficina. Foi um momento muito emocionante. Foi muitíssimo emocionante ver esse momento da construção do produto. Eu me lembro ainda com muito... O seu Abraão já com a gravura entalhada, já com a matriz entalhada, aí ele assinando a gravura. E isso já é a cópia da gravura espelhada. Aqui é o grupo selecionando, ajudou a selecionar a parede, os grafiteiros iniciando o trabalho. Foi 1 dia e meio para fazer o grafite. Eles se estenderam até o horário da noite, e até 8 horas da noite, e reiniciaram no dia seguinte. Eles iniciaram no dia que era feriado, então o campus estava esvaziado, porque, né, não tinha estudantes, não tinha... Ali era período de férias, já não tinha estudantes, mas assim, alguns servidores que estavam em expediente nesse período também não estavam, era um feriado. Uma segunda-feira, mas um feriado. Esses elementos simbólicos foram distribuídos da mesma forma como estavam, aí o horário deles se estendendo à noite, foram distribuídos da mesma forma, muito cuidadosamente pelos grafiteiros, as proporções foram atendidas. O Beato José Lourenço, que é a figura desse homem ao lado dessa cruz, eles fizeram, e foi o elemento que eu pedi para eles fazerem alterações. Porque era importante que o Beato José Lourenço, ele apresentasse realmente os traços dele, as características dele, já que feito o embranquecimento dos personagens negros na história, e o mesmo também não poderia acontecer, isso não poderia acontecer com ele. Então, ele fez ainda algumas alterações no dia seguinte. Aí estão destacados elementos, o rosário, as mãos com fartura, tudo devidamente contemplado, tudo que foi contemplado na madeira, na matriz da xilogravura, na gravura, foi contemplado também no grafite, devidamente assinado pelo grafiteiro, por mim, pelo grupo e pelo PPG-Com da USCS.
Essa parede fica num local muito central do campus. Pode continuar? Sim, claro. Essa parede fica localizada num espaço muito central, num ponto muito central do campus, porque o campus Juazeiro, ele não tem muro, então, assim, por todos os acessos, por todos não, mas por vários acessos, pela entrada principal e por muitos dos acessos laterais é possível identificar, é possível visualizá-lo de longe. E aí, isso também teve a contribuição do grupo Limbo, né? Porque para que a ideia ela continuasse viva e ela se multiplicasse, foi importante incluir muitas pessoas, né, em todas as etapas, para que o produto final também fosse de todos. Então, é isso, sim. Eu até separei algumas coisas da dissertação para apresentar, mas o material fica disponível, né? Está disponível no site do programa. E aí, quando vocês forem acessar, se eu tiver a honra de vocês lerem, né, a nossa dissertação, então vocês vão identificar todas essas etapas que eu narrei aqui, vão lembrar que esse é o ponto da angústia que ela falou, esse é o ponto da emoção, esse é o ponto da esperança, esse é o momento da vitória. Então é isso, gente. Legal, Era isso, professora. Parabéns, parabéns. Bom, então nós passamos ao Tiago. Pode iniciar, Tiago. Já vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu abrir. Já estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Boa noite novamente para todo mundo. Queria agradecer ao JB pelo convite. É um prazer rever a Carol, a Kelsma, todos os professores, a Fernanda também, que a gente gravou um vídeo junto. Um beijo para você, Fê. E a todos os alunos também que a gente já se encontrou numa aula que, a convite do professor Arquimedes, eu já apresentei para vocês parte desse percurso de pesquisa, desde a pergunta-problema até como a gente chegou no produto, nos moldes como a Carol e a Kelsma apresentaram. Mas como parte da turma já assistiu essa apresentação, fica mais a curiosidade no final dos desdobramentos. Mas também nós temos novos ingressantes, então acho que é interessante a gente ver, e para quem também não conseguiu assistir a apresentação lá na defesa, ver como é que foi todo esse encaminhamento. Para quem está chegando, vocês sejam muito bem-vindos ao PPG-Com. Como a Kelsma disse, é um programa de pós-graduação incrível, principalmente por essa questão da modalidade profissional, em que você vê literalmente a sua pesquisa sendo aplicada, com potencial também de ser aplicado e fazer a diferença na sociedade. Isso é muito bacana. Vou passar para você, então, para quem não me conhece, bem brevemente. Eu sou o Tiago, então, eu sou técnico em gestão publicitária, sou jornalista de formação, especialista em gestão de conteúdo da comunicação e mestre em inovação na comunicação de interesse público pela USCS. Rapidamente, na minha trajetória profissional, comecei como estagiário na própria universidade e depois eu passei a ser estagiário do Portal R7, do Grupo Record, e desde 2014 eu estou na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, primeiramente aí na Rede São Paulo Saudável, que era a antiga TV corporativa da Secretaria da Saúde. Ela foi extinta e aí então em 2017 eu fui transferido para o Programa Municipal de DST-AIDS, que inclusive semana passada acabou de mudar o nome, não é mais Programa Municipal de DST-AIDS, mas é Coordenadoria de IST-AIDS da cidade de São Paulo. Para quem só brevemente não sabe, há uma diferença entre DST e IST, então foi atualizado esse nome para ficarmos alinhados ao cenário nacional e inclusive internacional. DST já está em desuso. E aí, então, quando eu entrei na comunicação da Secretaria da Saúde, ASCOM, que a gente chama, né, assessoria de comunicação, ela é composta por uma série de setores, entre eles a assessoria de imprensa, o portal,
setor de criação, que desenvolve todas as artes, as campanhas, cerimonial e eventos, fotografia, redes sociais e a TV corporativa. Como eu disse para vocês, a TV corporativa foi extinta, e também, isso era o formato na época que eu trabalhava lá na TV corporativa e quando eu entrei no mestrado da USCS em 2017. Essa divisão de setores já mudou totalmente, tá? Já tem alguns núcleos já foram extintos, surgiram outros, como, por exemplo, comunicação interna, que não tinha, mas, enfim, então é só para mostrar como é que era esse cenário. E como o JB disse, o mestrado profissional permite que a gente, inclusive, faça devolutivas para o mercado de trabalho, né? A gente desenvolva uma pesquisa e possa aplicar isso no nosso local de atuação. E foi o que aconteceu. O início de um sonho deu tudo certo depois. E aí foi lá que eu percebi também que a informação é um direito do cidadão, né? A saúde, principalmente. Todas as informações que envolvem a saúde, e não só, mas tudo que envolve a área pública é um direito do cidadão ter acesso, isso previsto conforme a Constituição Federal. É um dever do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, promover o acesso à informação para todos os cidadãos. Só que, aí eu entrei no mestrado, né? Então, isso é como era antes de eu entrar no mestrado. Então, tinha o meu mercado de trabalho ali, meu local de atuação, o que eu sabia, e aí eu entrei no mestrado profissional para aperfeiçoar meu conhecimento, para me especializar nessa área de saúde, que é o que eu tanto amo de paixão, muito acho interessantíssimo, porque faz a diferença na vida das pessoas, e também para ampliar meus horizontes, tanto no mercado de trabalho quanto também na área acadêmica. E aí foi durante a minha trajetória no mestrado profissional, lendo uma série de trabalhos, artigos, livros, que eu me deparei com uma pesquisa de 3 profissionais, 3 pesquisadores da Fiocruz, que é uma das maiores instituições de saúde do mundo, em comunicação em saúde no Brasil, eu digo com certeza que é a principal, e eles fizeram um estudo para ver como é que estava a comunicação na área da saúde, especificamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esses 3 pesquisadores que vocês estão vendo aí. Como eu disse, alguns colegas de sala já viram essa apresentação, mas só para a gente contextualizar, para até chegar lá no produto, para vocês terem ideia de como é que foi todo esse processo. E esses pesquisadores, eles chegaram a algumas conclusões importantes para a questão da como a comunicação estava sendo feita na área da saúde, como eu disse, especificamente na área pública, não na área privada. E eles fizeram, então, 117, eles tiveram em contato com 117 instituições, fóruns, redes, conselhos e movimentos de todo o país, de 6 capitais, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Belém e Recife, e eles fizeram 150 entrevistas. Então, é um panorama nacional mesmo, de como é que estava a comunicação no SUS em nível nacional. E eles chegaram, então, a algumas conclusões. Primeiro, as estruturas são frágeis, não há política nem planejamento. Normalmente é tudo feito imediatista, com um prazo muito apertado. A comunicação funciona como um balcão de atendimento, ou seja, para pedidos pontuais. Oi, tudo bem? Eu preciso de um folheto sobre campanha de dengue para amanhã. E aí não se tem briefing, não se tem conversa, não se tem planejamento, não se tem estratégia. É só definido ali na hora. As decisões são centralizadas, então as demandas sempre vêm dos gestores e esses profissionais de comunicação não têm tanta autonomia. Além disso, o foco é na comunicação com a imprensa, o cidadão sempre fica em segundo plano, então o mais importante é eu estar na Globo, estar no Jornal Nacional, do que eu fazer um cartaz, um folheto ou qualquer outro formato de comunicação para o cidadão, isso é evidente. E os profissionais são normalmente despreparados, a falta de investimento em capacitação e desconhecimento do tema de saúde pública. Alguns de vocês podem não saber, mas na área pública é muito difícil você encontrar concursos voltados para profissionais de comunicação. Esses cargos são ocupados normalmente por profissionais indicados, e normalmente essas indicações pode acontecer, né, de que esses profissionais eles não sejam preparados, mas é um amigo do amigo, enfim, é uma indicação política, né, e aí o que acontece, às vezes o profissional não está preparado. E eu acrescentei também, nas leituras, que havia baixo uso de modalidades interativas. Então, redes sociais era bem raro quem fazia uso, era normalmente mais utilizado página na internet e correio eletrônico. E aí,
tendo esse cenário, claro que essa pesquisa foi a norteadora do meu estudo, mas foi feita uma vasta pesquisa na literatura, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho brevemente. A gente chegou à pergunta-problema do estudo, então. Como que a saúde pública municipal poderia utilizar a comunicação para atingir com mais eficiência e eficácia os públicos? Afinal, essas pesquisas e toda a revisão de literatura que eu fiz mostrava que a comunicação em saúde não estava sendo eficaz. Havia uma série de problemas envolvidos. E como que, então, a saúde poderia fazer essa comunicação com mais eficiência e eficácia? Mas, como vocês podem ver aí na pergunta problema, como a saúde pública municipal. E aí eu vou mostrar por que a gente recortou. Porque a área da saúde é muito ampla. Né? No primeiro dia que eu encontrei o Arquimedes, era no primeiro dia de aula, eu já falei assim, eu queria fazer um estudo de comunicação em saúde, Ele falou assim, calma, né? Saúde é muito amplo, como é que você vai querer abranger tudo? Então a gente fez primeiro um recorte na área pública, até porque o mestrado, o foco dele é inovação na comunicação de interesse público. A iniciativa privada não pode fazer comunicação de interesse público? É claro que pode, né? Mas, como eu disse para vocês nos slides anteriores, os governos eles têm o dever de promover essa comunicação com os cidadãos. Então, foi feito esse recorte público com base na Constituição. E aqui a pública é entendido no ponto de vista do governo e da população. Mas ainda assim, a área pública é muito abrangente. Eu poderia falar sobre o Ministério da Saúde, eu poderia falar sobre ONGs, poderia falar sobre o governo do Estado ou o governo municipal. Então, a gente decidiu o governo municipal, por quê também? Não é porque a gente gosta, né? Ou porque eu trabalhava lá, por um critério metodológico. Então, observou-se na revisão de literatura, que é onde o nível municipal, onde havia mais falhas da comunicação. Aquela pesquisa da Fiocruz que eu mostrei para vocês, eles fizeram um panorama nacional, mas eles dividiram para federal, estadual e municipal. E no município era onde haviam os maiores problemas. Há pouca literatura sobre a comunicação no nível das cidades, e também é porque a cidade é onde está mais próxima da população, é onde o SUS ganha vida, né? No nível federal, no nível estadual, normalmente são definidas as políticas, mas é no SUS da cidade, na UBS, ali no atendimento médico, que o SUS ganha vida. E para a metodologia, então, foi feita uma revisão de literatura, como eu disse para vocês, eu dividi em 4 eixos teóricos, assim como a Carol explicou, ela também fez a divisão por eixos, isso é fundamental. Então, primeiro foi feita uma revisão de literatura sobre comunicação e saúde, para ver qual é o estado da arte desse tema, né, desde a história dos primórdios, enfim, até hoje. A comunicação organizacional e estratégica, porque eu estou falando do ponto de vista de uma organização, que são as secretarias municipais da saúde. Muita gente pensa que organização e instituição é só privada, mas não. Uma empresa pública, né, um órgão público também pode ser considerado uma organização. Então, já que a comunicação vai ser promovida por uma Secretaria Municipal da Saúde, a gente estudou a comunicação organizacional e estratégica. Também se falou de multimídia, eu já explico por que a gente inclui esse eixo, e, claro, a comunicação pública, porque é um dever dos governos promoverem essa comunicação de interesse público. Como eu disse para vocês, a gente observou na literatura uma falta de textos e pesquisas sobre a comunicação no nível municipal. Então, decidiu-se fazer um estudo de caso para que a gente conseguisse entender melhor esse cenário no nível das cidades. Foi escolhida a cidade de São Paulo, especificamente a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a Ascom, né, que eu falei para vocês, aqueles setores. Por quê? Primeiro, porque ela é de nível municipal, então o que vai ao encontro do locus da pesquisa. Havia essa lacuna de pesquisa, como eu disse para vocês. E por que São Paulo? Só porque o Thiago trabalha na cidade de São Paulo? Não, eu poderia ter escolhido São Caetano, eu poderia ter escolhido qualquer outra cidade do Brasil, mas a gente escolheu São Paulo porque é a maior metrópole em nível de habitantes da América Latina e também a capital paulista é uma referência internacional de saúde. Então, esses foram os critérios para a escolha da capital paulista. Foi feita uma análise documental tanto de materiais impressos quanto digitais, principalmente os de redes sociais. Foi feita uma coleta a partir das entrevistas que foram feitas com os gestores, já vou explicar para vocês, agora que entre as entrevistas. Nesse estudo de caso, como o professor Gil, inclusive, prevê,
às vezes, muita gente fala que faz estudo de caso e não é bem assim, não, né? O estudo de caso, ele prevê um rigor metodológico, né? Precisa ter um tripé de pesquisa. Você tem que, pelo menos, fazer uso de 3 instrumentos diferentes. Então, eu fiz análise documental, entrevistas, e eu já vou falar para vocês o terceiro. Por que as entrevistas? Porque só a análise de documentos não daria conta, né? Não havia muitos documentos sobre a política de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde. Então, foi definir também a utilização de entrevistas com gestores e e-gestores de cada núcleo daquele que eu mostrei para vocês. Fotografia, criação, cerimonial, pegou-se os gestores e gestores. Por conta disso, esse trabalho teve que ser aprovado pelos comitês de ética, tanto da USCS quanto da Secretaria Municipal da Saúde, que foi aprovado. A gente mandou primeiro uma carta de anuência para que a Secretaria Municipal da Saúde autorizasse a realização da pesquisa com os funcionários deles, né? Afinal, a gente teria que ir lá fazer as entrevistas. Depois, a gente criou um termo de consentimento livre esclarecido, que é mais chamado de TCLE, as iniciais, né, dessa sentença aí, em que os participantes da pesquisa leem o documento e decidem se vão fazer parte ou não do estudo. Então, todos assinaram e autorizaram. E aí tem o roteiro de perguntas, que foi, como a Carol ela falou para vocês, acho que isso é bem legal, o JB disse que cada um de nós tem vertentes diferentes, mas em alguns momentos a gente se toca, afinal, a estrutura metodológica, o rigor metodológico tem que estar presente em todos. A Carol ela precisou fazer um pré-teste para validar o instrumento dela, isso é fundamental. Nesse caso, o meu roteiro de perguntas não precisou ser validado, porque essas perguntas foram extraídas de pesquisas que já foram realizadas. Então, aquela pesquisa da Fiocruz, eu utilizei como base para fazer o roteiro de perguntas. Eu também utilizei um outro estudo brasileiro, de nível nacional, também sobre comunicação pública. Então, as perguntas já foram previamente validadas, então já foi mais fácil. Até porque os comitês de ética também aprovaram esse roteiro de perguntas. Então, foram entrevistados 15 gestores, na verdade, assim, tinham potenciais de serem entrevistados 15 gestores, mas 13 é que toparam fazer a parte dessa entrevista. E aí foram gravados mais de 1000 minutos, o que dá mais ou menos 17 horas. Todas essas horas foram transcritas na íntegra e estão disponibilizadas na Secretaria de Pós-Graduação da USCS, lá na Secretaria do PPG-Com. E aí o último tripé que eu falei para vocês, análise documental e entrevistas, foi feita uma observação participante. Por quê? Eu sou funcionário da Secretaria da Saúde, então eu consigo ter um olhar diferenciado para os processos de trabalho. Então, a partir desse roteiro de pesquisa, eu também pude fazer essa observação. E por que participante? Porque eu faço parte lá da equipe, então eu interfiro nos processos de trabalho. Existe um outro tipo de observação que não tem aquela participação ativa, né? Mas como eu estou lá fazendo parte do ciclo de trabalho, então inclui esse processo metodológico. E aí, para os resultados, para não me alongar mais, já porque parte da turma já viu, inclusive, esses processos, eu consegui mapear quantos profissionais estavam inseridos lá na Ascom, e a gente observa aí que, do total de 26 profissionais à época, porque esse número já variou, a assessoria de imprensa se destaca, o que vai ao encontro daquele estudo da Fiocruz, mostrando o foco da assessoria de imprensa. Desse total, grande parte são comissionados e estagiários. Isso é muito complicado, porque ao mudar uma gestão, a gente está próximo de eleições municipais. Se sai o Bruno Covas, por exemplo, e entra um partido de oposição, esses profissionais, principalmente os comissionados, que são indicações de cargo, podem sair a qualquer momento. Então, isso compromete muito o trabalho. Além do que o estagiário não tem um vínculo longo, né, no máximo de 2 anos. Consegui mapear também o fluxo de aprovações, na verdade, de demanda dos materiais de comunicação. Então, eu identifiquei 4 níveis, do mais básico, que é aprovado ali internamente mesmo, até aquele que tem que envolver o gabinete da secretaria, ou mesmo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura como um todo, que normalmente são buchas, pautas bem pesadas. E aí, por fim, foi desenvolvido, além desse mapeamento, eu tive que resumir aqui, né, foi identificado muito mais coisas, mas a gente conseguiu fazer um mapeamento da comunicação organizacional na Secretaria Municipal da Saúde. E, além disso, eu consegui também, a partir da revisão de literatura e entrevista com gestores, criar essa mandala aí toda colorida, que é a mandala da comunicação combinada, que a ideia é que as secretarias municipais da saúde utilizem cada um desses eixos
para potencializar a comunicação realizada. Lembrando, de forma integrada, né, de forma combinada. Só utilizar comunicação interna ou só redes sociais não é legal. O ideal é fazer isso junto. Mas isso depende da realidade de cada local. A São Caetano do Sul, por exemplo, que é considerada por uma pesquisa da FGV a cidade mais conectada à internet do Brasil, pode fazer todo sentido a gente fazer uso de redes sociais, site, portal, aplicativos para dispositivos móveis conectados à internet, mas essa mesma pesquisa da FGV mostra que a cidade de Aroeiras, no Piauí, é a cidade menos conectada do Brasil. Então, para a Secretaria Municipal de Saúde desta cidade, não faz sentido ter redes sociais, ou site, ou portal, por exemplo. Então, a ideia é que essa mandala ficasse à disposição para as secretarias municipais da saúde desenvolverem e colocarem em prática esses eixos. Então, vou passar bem brevemente aí. Tem a comunicação interna aí no topo, depois vem assessoria de imprensa no roxinho, cerimonial e eventos no rosa, criação e publicidade, audiovisual, site e portal, redes sociais, aplicativos para dispositivos móveis, jogos, fotografia, parcerias e realidade virtual, realidade aumentada e produção em 360 graus, que é o que a Carol mostrou para a gente. Então, como que as secretarias municipais da saúde poderiam fazer uso de todos esses eixos de comunicação para potencializar os resultados? E aí foi desenvolvido um produto com base nesses resultados, que foi um e-book multimídia. Ele está disponível, foi feito por meio de uma plataforma chamada Tracto, que é uma plataforma online gratuita. Inclusive, eu me coloco à disposição, se vocês quiserem, eu ajudo a vocês a mexerem, mas ela é bem intuitiva e ela é gratuita, o que é bom, né? Você consegue mexer tranquilamente, inserir imagem, texto, diagramar do jeito que você quiser. É bem legal. Então, essa é a capa do e-book. Ele é multimídia, para ir ao encontro do que foi proposto na pesquisa. Então ele tem vídeo, se você clicar aí no play, ele vai rodar, você não precisa sair da plataforma, ele vai rodar na própria página, você tem mapas, você tem links. Então, por exemplo, esse mapa eu tirei da página da secretaria, então se a pessoa clica no link, ela vai direto para a fonte de informação, assim como outros dados que eu utilizei. Tem a organização dos capítulos, não é literalmente o copy e cola da dissertação. Por exemplo, os procedimentos metodológicos eu dei uma reescrita, porque esse livro, o objetivo é que ele seja acessível para os gestores de comunicação, por exemplo. Então, às vezes a escrita científica é um pouco densa e cansativa. Então, eu reescrevi para deixar o texto mais tranquilo. Mas eu tinha que manter os procedimentos metodológicos para as pessoas entenderem. Então, para cada área daquela mandala, foi criado um capítulo específico, de acordo com as cores. E lembrando que essas cores não tem nada a ver, tá? Por que você escolheu rosa para cerimonial e eventos? Não tem um motivo. Foi feito de forma aleatória só para melhorar a diagramação. Então, cada capítulo vai falar sobre a importância da comunicação interna para a saúde, de uma organização, enfim, até passando por todos os eixos. E aí, por fim, desdobramentos da pesquisa, que acho que esse é o mais legal, o que aconteceu depois desse já deu um ano já, que eu já defendi, foi em junho do ano passado. O que aconteceu nesse um ano? Que isso acho que o pessoal que assistiu essa palestra não teve acesso. Foram produzidos 5 artigos com base na pesquisa, e um capítulo de livro. Um desses artigos já foi aprovado, que vai ser publicado na RECIS, que é a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde da Fiocruz. Os outros artigos ainda estão em análise, mas todos os artigos têm intenção de ser publicados em revistas com, no mínimo, extratos B1. Mais um já foi aprovado e os outros 4 estão ainda em aprovação. O que é muito legal porque da dissertação é possível tirar vários artigos, né? O regimento do PPG-Com, na minha época, pedia pelo menos um, mas aí eu conversando com a Arquimedes, a gente verificou que dava para tirar muitos mais trabalhos. Quanto mais você difundir os resultados da sua pesquisa, é melhor, né? Senão fica tudo guardado na gaveta e ninguém fica sabendo o que você pesquisou. Então, quanto mais você divulgar, é melhor. Claro que a gente também previa participação em congresso, mas por conta da pandemia não rolou, mas ainda tem o Intercom que a gente pretende também participar para divulgar. Além disso, foi feita uma divulgação institucional lá na secretaria. Lá na secretaria tem um documento que é um inventário de pesquisas de DST-AIDS. Como eu sou funcionário lá do programa de DST-AIDS, a minha pesquisa está
os principais resultados estão divulgados nesse inventário, que ele foi distribuído para os funcionários da rede de DST-AIDS e também está disponível online gratuitamente. E a novidade também, isso eu já tinha contado para o pessoal, é que a minha pesquisa, assim como a da Carol foi feita, ela vai ser publicada em um livro, só que agora num livro impresso. Por quê? Como eu disse para vocês, os resultados dessa pesquisa, apesar de ele estar disponível no e-book online, de acesso gratuito, muita gente não tem acesso à internet, né? Então, a ideia é que esse livro também chegue em outras cidades, enfim, para gestores, para que esse conhecimento seja mais distribuído possível. Então, ele vai ser publicado pela editora Apres, está previsto agora para esse segundo semestre de 2020. Eu acredito que mês que vem ele já esteja pronto. Ele vai ser distribuído em grandes livrarias, de acordo com o apoio da editora. E a capa que vocês estão vendo aí do lado, eu recebi ela ontem. Então, vocês estão vendo pela primeira mão a capa do livro. Eu recebi ontem da editora, essa vai ser a capa finalizada, de acordo com o que a gente pensou. Eles utilizaram aquela mandala da comunicação combinada como inspiração, e a ideia é que, se der tudo certo, a gente faça um lançamento no Intercom, que é o maior e o mais importante congresso de comunicação da América Latina, e também, se possível, a gente precisa ainda conversar, fazer um lançamento na USCS. Mas a ideia, então, é que tenha um livro impresso. Isso já estava previsto, e a editora Apres vai nos ajudar nesse sentido. Inclusive, eu recomendo a editora para quem quiser publicar. No final, eles fazem uma avaliação crítica do trabalho, né? Pode ser que eles não aceitem a pesquisa, mas tem um comitê científico que avalia, e se o seu trabalho for aprovado, eles publicam. E também essa pesquisa foi divulgada em palestras e cursos. Eu fiz 3 palestras para divulgar a pesquisa. Foi feita uma palestra no Diálogos SMIT. O que é SMIT? A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Secretaria da Saúde, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, é uma outra secretaria como a da Saúde, e eles me convidaram para apresentar, porque a gente concluiu que essa mandala da comunicação combinada, ela não precisa ser aplicada só na saúde, ela também pode ser aplicada em outras secretarias, né, inclusive para a área privada. Foi feita também palestra no PPG-Com, né, no PPGS, no Programa de Pós-Graduação em Saúde da Santa Casa. Fui convidado para apresentar lá no mestrado deles, que é um mestrado profissional também, mas é voltado na área da saúde, e palestra com alunos da graduação do PPG-Com, que vocês já viram, né, e do PPGS da USCS. E eu transformei toda essa apresentação num curso que foi aprovado para ser ministrado no Intercom, que vai acontecer online esse ano em dezembro. Então, eu transformei essa dissertação num curso para que os profissionais de comunicação também possam lidar com essa mandala da comunicação combinada. E, por fim, eu pretendo aprofundar esse estudo no doutorado na USP, na Escola de Enfermagem, doutorado em Ciências, que a ideia é que a gente faça uma pesquisa de implementação. Eu dei na pesquisa de mestrado, né, a gente desenvolveu toda essa mandala bonita, que está aí colorida, mas como as secretarias municipais da saúde podem aplicar isso? A partir de identificação de falhas, enfim, e potencialidades, é possível implantar. Essa pesquisa de implementação é uma área de estudo, inclusive. Como eu estava conversando com o Arquimedes e o JB previamente aqui na aula, eu já fui aprovado no processo seletivo, meu nome já está lá bonitinho no resultado do processo. Eu só ainda não fiz a matrícula porque estou aguardando o exame de proeficiência em inglês, que é exigido pelo PPGE lá da USP. Mas a ideia é continuar esse estudo lá no doutorado da USP, que me deixa muito feliz. Essa é a apresentação, e eu estou à disposição para vocês. Muito obrigado pela atenção. Deixa todos nós muito felizes. Muito felizes e orgulhosos de vocês. Eu vou aproveitar, então, e eu vou... quando o Arquimedes iniciou a gravação, eu já tinha explicado o propósito desse encontro, né? E alguns chegaram depois, então eu vou aproveitar para repetir, primeiro, porque fica gravado, né? Segundo, para aqueles que chegaram depois da apresentação.
né? Esse encontro é o primeiro seminário de egressos, né? E por que é importante esse seminário? Primeiro, porque é uma exigência da CAPES, não um seminário de egressos, mas é uma exigência da CAPES, o acompanhamento dos egressos durante 5 anos, né? Então, não pensem que que vocês estão livres, né? Nos próximos anos, ainda vamos procurar vocês para muitas coisas, né? Assim como vocês que ainda estão desenvolvendo a pesquisa depois de que vocês defendam. E também tem uma questão muito importante, que eu também falei no início, e já é do conhecimento de vocês, a área de comunicação é muito nova na modalidade profissional, né? Diferente de outras áreas que já trabalham, que já têm mestrado profissional desde a década de 90, diferente de outras áreas que têm doutorado profissional, a área de comunicação, ela não conseguiu ainda, nenhum programa conseguiu ser avaliado em um quadriênio completo, né? Nós somos, se eu não me engano, Priscila tem uma memória melhor que a minha, pode me corrigir, acho que nós somos atualmente 8 programas no Brasil, né? 8 ou 9 programas no Brasil. Eu perdi a conta depois de quantos foram aprovados naquela última, que eu sei que são profissionais. Eu também não vou... Mas alguma coisa, digamos que entre 8 e 10, mas nós somos o único no estado de São Paulo, sendo que o estado de São Paulo é o que concentra o maior número de programas de comunicação no Brasil, né? E nós somos o único mestrado profissional, né? E nós temos, outra coisa que vocês já sabem, provavelmente, nós temos uma experiência com mestrado em comunicação antes do profissional, nós temos uma experiência de 10 anos. Quer dizer, o estrito sensu em comunicação da USCS não é novo, né? Mas como profissional, nós somos novos, e nós estamos aprendendo, né? Então, nós percebemos que agora, nesse momento, a partir das primeiras pesquisas, a gente já começa a perceber alguns caminhos interessantes, né? Tanto com relação a procedimentos metodológicos, quanto no desenvolvimento dos produtos, né? Assim como o Tiago, Carolina e Kelsma, tem outros alunos que fizeram trabalhos belíssimos, trabalhos maravilhosos. É claro que não dá para chamar todo mundo aqui, nós vamos chamando aos poucos para alguns eventos, né? Mas quando nós selecionamos para esse encontro a Carol, o Tiago e a Kelsma, né, foi justamente pensando nessa diversidade, né? Como é que a gente pode mostrar essa diversidade? Nós estamos falando de alunos de diferentes linhas, diferentes orientadores, bases teóricas, objetos de estudo e produtos, né? Então, a intenção aqui é justamente a gente começar a comparar, no bom sentido, né, como eu falei anteriormente, a comparar esses percursos e entender essas possibilidades, porque é muito natural que os alunos, Leandro mesmo, que está aqui, alguns meses atrás, ele chegou para mim e falou, numa disciplina, eu não lembro qual era a disciplina, eu percebi que os outros alunos estão fazendo assim, eu estou fazendo assim, né? O que é natural, é claro, vocês estão vendo os trabalhos de todos, né? Mas nós temos que entender a heterogeneidade desse programa, né? Que, apesar de ser da área de comunicação, o nosso programa ele tem um viés interdisciplinar, né? Ele tem uma personalidade interdisciplinar. E, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que todos os professores compartilham comigo, essa é a coisa mais rica no programa, né? Essa coisa é a coisa mais legal. Você ter advogados, médicos, enfermeiros, jornalistas, arquiteto, designer, publicitário, estudando no mesmo curso, tendo as mesmas aulas, né, compartilhando experiências, né?
quando a gente vê, apenas para dar um apanhado geral, né, os trabalhos da Kelsma, da Carol e do Tiago, né, você vê no da Carol essa preocupação com o uso de recursos de 360 graus por jovens, né, quer dizer, essa preocupação com o uso das novas tecnologias e com o impacto cultural, e aí ela vai buscar essa questão do impacto. Impacto é uma palavra-chave para a gente, né? Nós temos essa cobrança, os mestrados profissionais, principalmente, eles têm essa cobrança de gerar impacto, né? E aí tem essa questão do impacto cultural gerado pela tecnologia, e a Carol ainda vai buscar, justamente estabelecendo esse comparativo entre os jovens chilenos e os jovens brasileiros em São Caetano do Sul. A Kelsma veio lá de Juazeiro para discutir essa questão da memória regional, né? Tem uma questão aí do foco na cultura, né? Como ela bem colocou, essa questão do impacto cultural, mas aí ela entra pelo campo da arte, né? Como não deveria deixar de ser. O Tiago, ele tem um aspecto muito interessante, isso nós já repetimos em diversas reuniões, que é ele trazer o problema do local onde ele trabalha, né? Isso é desejável, né? Quer dizer, isso é bem interessante para um programa profissional, e ele vai trazer justamente esse problema da comunicação na área de saúde pública. E aí vocês percebem que os métodos deles, e o Tiago falou muito bem, né, alguns convergem, né, mas nós encontramos algumas especificidades, né, quando você compara, por exemplo, Carol com Tiago, os dois têm uma pesquisa quali, né, a Kelsma não, a Kelsma é totalmente voltada para uma pesquisa qualitativa, né? Mas o Tiago, ele insere uma análise documental, e a Carol não. A Carol, ela já vem com uma oficina intervencionista, e aí se você compara a oficina da Carol com a oficina da Kelsma, né, a oficina da Kelsma é uma oficina de produção, né? A Carol, ela tem a produção ali colaborando, mas ela está intervindo mais nessa prática junto com os jovens. Então são diferentes formas de trabalho, e aí a Kelsma traz também essa questão da parceria, né? Que eu acho fundamental, eu acho muito importante, é uma coisa que a gente vive falando, quer dizer, no mestrado profissional, nós não temos que ter a obrigação de conseguir fazer absolutamente tudo, principalmente em termos de elaboração ou acabamento final do produto. Muitas vezes você precisa recorrer a parceiros, né? Quando a gente olha, tem uma série de produtos e subproduto, Thiago, nem dá para falar o que tem de subproduto aí, né? Tem uma produção de subprodutos aí, né? E do produto principal, que sem dúvida nenhuma é esse funcionamento dessa mandala, que eu imagino ela ainda, nós já conversamos sobre isso, ela 3D, ia ficar uma coisa muito louca mesmo, né? E a Carol, ela já vem com o web documentário, né, uma linguagem muito de ponta, e a Kelsma, ela já vai trazer uma linguagem da arte que não só a questão do grafite, essa coisa urbana, né, mas o que é mais interessante é ela trazer a estética da xilogravura, né, um grafite que é uma xilogravura que é um grafite, sei lá, né? Então, esses produtos aqui são bem interessantes. Isso é uma dificuldade enorme para a gente, eu digo, para a gente acho que mais, acho que o nosso programa é o que mais sofre com isso, mas é um sofrimento gostoso, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que um programa, pelo amor de Deus, sem querer comparar e se desfazer de outro, porque são programas que tenho amigos e admiro, etc., né? Mas é um programa, por exemplo, que é só de jornalismo, os produtos finais deles tendem a ser muito parecidos, porque é da natureza do programa. Agora, de repente, a gente tem um web documentário interativo 360 graus, um e-book interativo e um grafite.
né? Quer dizer, isso é muito louco. Aí, qual é o problema que nós temos, né? Que eu estou querendo dizer? É como guardar esses produtos, né? Como é que a gente registra esses produtos? Porque se eu coloco no site de produtos o e-book do Tiago, quando alguém clica lá, vai no produto de verdade. Ali é o produto de verdade. E como é que a Kelsma fica nessa história? Aí a gente precisa produzir um vídeo para mostrar o grafite, porque né? O único jeito era a gente ir tudo lá para a Federal do Cariri. Eu e a Priscila íamos, né? E não conseguimos, porque... mas o convite ainda está feito, né, Kelsma? Bom, e aí, uma coisa que é importante, né, para eu não me alongar muito, nessa coisa do produto, e sem dúvida nenhuma, é onde todos são, assim, gêmeos, né, siameses, quase, né, é que todos têm desenvolvimento de produto com base científica. Isso todos os trabalhos têm que ser iguais, todos. Porque fazer um grafite, não é. Você não precisa de base científica para fazer um grafite. Você não precisa de base científica para fazer um e-book ou para fazer um web documentário, né? Falando fora da academia, né? Mas no programa todos têm base científica, né? Todos foram desenvolvidos a partir de determinados métodos, certo? Todos passaram pelo teste desses métodos, né? Em alguma medida por experimentalismo. E aí a gente vem para os desdobramentos, né? Que é o que vai ser cobrado da gente, e é uma cobrança que eu acho válida. Quando eu falo cobrança, não é uma coisa ruim, no sentido, ai meu Deus do céu, olha a CAPES pegando no nosso pé, né? É uma cobrança que eu acho válida, quer dizer, tudo bem, terminou, defendeu, e o que aconteceu nos anos seguintes? Né? Porque se não aconteceu nada nos anos seguintes, então para que valeu tudo isso? Para que valeu esse sofrimento todo? Para você tirar o título e ficar com o título só? Né? E aí a gente vê os desdobramentos deles, que vão de eventos, publicação de artigo, repercussão na mídia, até a questão da continuidade dos estudos com o doutorado, né? O Tiago já dentro, né? A Carol, ela recebeu um convite na banca, o professor da banca, que é professor da Unesp e é orientador no doutorado da Unesp, convidou ela, falou, olha, se você for para a Unesp, eu vou te orientar, né? E Kelsma, nós estamos te esperando aí, Kelsma, vamos em frente. Bom, então, o que eu queria colocar era basicamente isso, para a gente entender qual é o propósito desse encontro e a gente compreender um pouquinho a amplitude do nosso trabalho, né? Não é simplesmente fazer um curso, fazer crédito e tirar um diploma e acabou e tal. Quem gostaria de falar, fazer perguntas, comentários, abrir o coração, qualquer coisa do tipo? Não? Perguntas sobre o trabalho, acho que nem cabe muito, né? Porque os trabalhos já estão encerrados e muito bem finalizados, tá? Bom, então, se ninguém tem comentário, eu encerro agradecendo, assim, muito de coração a Kelsma, Carol e Tiago, né? Sempre que a gente precisa deles, a gente sabe que pode contar com eles, e vamos precisar outras vezes, tá? E agradeço a vocês aí que participaram, acho que espero que tenha ajudado a entender um pouco mais esse processo, né? Principalmente que com certeza Horácio para ele. Claro. Provavelmente ela já está muito sensacional. Acho que a minha fisionomia fala, né, por si. Né? Estou encantado com a apresentação. Parabéns a todos vocês, né? Parabéns a todos nós. Estou aqui encantado. Acho que essa é a definição da palavra. Gratidão, e não tenha dúvida de que tudo isso que foi dito aí vai servir de exemplo e vai me instrumentalizar, né, para o desenvolvimento do meu projeto, obviamente, né, do meu produto final. Tá? Muitíssimo obrigado, gratidão é a palavra, tá? Estou encantado com o que vocês conseguiram alcançar. Parabéns mesmo. Obrigado. Você faz parte disso agora. Obrigado. JB? Oi.
Eu também, como eu disse, eu me coloco à disposição para, se vocês quiserem, a gente pode fazer um laboratório, eu posso ensinar a mexer na plataforma. Para quem quiser Legal, desenvolver um e-book, é bem legal. Tipo, e é multimídia, você pode pôr vídeo, áudio, mapa, link, é muito bacana e é gratuito. Então, quem quiser, eu então já está combinado. Eu quero. Então, Eu também. Legal, já está combinado. Eu quero. Então, amanhã, por sinal, nós vamos ter uma reunião os professores para definir a programação do laboratório e a gente já insere a sua oficina dele, tá? Tiago, depois eu queria que você mostrasse para o Horácio, você pode mandar depois o link, aí eu retransmito, que eu não tenho contato dele agora, aquela experiência de 3D de vacinação. Vocês viram? Que ele é muito legal. Joga aí, você tá com o link fácil aí, gente? É um minutinho só, assim, é muito legal, que acho que o Horácio nem deve conhecer, mas assim, o pessoal que viu falou, nossa, já estamos nesse nível de fazer... não vou dar spoiler, porque é muito legal. Eu palestrei sobre imunização. Tecnologia comigo, viu? Teve uma maratona na UFSC dos alunos, é uma temática que eu gosto muito, bacana, vou copiar o link. Eu compartilho a tela ou mando o link? Não, compartilha. E não, compartilhar, Otávio. Tem compartilhar o guia do Chrome. Quem fez esse vídeo? Ele vai falar para você. Vocês estão vendo aí? Assim, agora sim. Está aparecendo. Para contextualizar, é uma indústria, acho que ela é um laboratório, então a gente precisa lembrar que tem um viés comercial por trás, mas isso não desqualifica a importância do uso da realidade virtual, que é a tecnologia que a Carol utilizou para a área da saúde. Por sinal, Carol, depois eu vou te mandar uma mensagem para a gente tentar escrever algum artigo junto sobre realidade virtual e aí focado na área da saúde. Mas eu vou compartilhar para vocês então um vídeo. Eu não sei se vai o áudio para vocês. Tá indo o áudio? Tá. Tirar a agulha? O áudio tá. Tem uma agulhinha. Tem, mas é pequenininha. A mãe tá aqui pra te ajudar. Eu não quero. Eu já tenho 5 anos. É só você usar o Eu tenho medo. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona! Obrigada! Caramba, filho, o que você acha disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena eu tinha medo, mas agora não tem mais não. É isso. Que legal isso, hein? Caramba, não é? Muito Nossa, legal. Que legal. Quando eu tomava visitação, não tinha nada disso, cara. É só Nutella hoje, né? Ó, Carol e Thiago, podemos produzir alguma coisa. Sim, com certeza. Do corona. Horácio, limpa aqui a baba. Horácio, limpa aqui a baba. Excelente, né? As crianças carregam trauma, né? Até carrega para a vida adulta, né? Essa questão aí do medo
dos traumas, né, que as pessoas acabam falando muito, o Steve vai te aplicar uma injeção, né, e como trouxe um significado diferente disso aí, né, trouxe para uma nova lógica, né, e ressignificar, né, eu sempre trabalho isso com os cuidadores, os pais, de não falar isso, né, e olha que bacana, que vídeo inovador e que tecnologia auxiliando a gente, né, minimizar, né, gerar menos trauma e sofrimento aí para todos, né, muitos carregam aí para a vida adulta. Sensacional. É isso. Eu também vou aqui. Valeu. Acho que foi muito obrigado, legal. gente. Muito obrigado. Tá? Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Até o próximo encontro. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, Tchau. meninos. Vamos ver vocês três. Obrigado. Tchau, gente. Olha, passando a pandemia, resolvendo todo Passando esse... a pandemia, próximas férias, caldeirão. Olha, com certeza. Se você convidar eu e a Priscila para ir aí, nós vamos, te buscamos e trazemos para cá. Ó, que legal. Tô doida para mim também. Acho que vamos ter uma troca justa. Tchau, gente. Tchau, Carol. Mesmo. Tchau. Beijo.